Olá, como vocês estão? Logo, logo a gente vai ter mais uma convidada especial para vir bater papo com a gente. Você não perde por esperar. Enquanto a gente vai organizando tudo aqui, é com vocês, os nossos patrocinadores. Muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. Everybody's talking at me and maybe I should turn it off. Shelter, I know that I've been waiting for some shelter in my heart. I can't control the words I've been saying. Filter me out, my mind is just playing hard as money wine. Got me talking like a child. I'm bringing that fire. Don't go wild, so I get higher. That's all I'm lying. Till we light fire. Go wild, so always getting higher. I'm bringing that fire. Don't go wild, so I get higher. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Direito. E hoje, como sempre, eu trago para vocês pessoas de grande gabarito, pessoas interessantes e que vão trazer para a gente muitas informações que é desconhecido para a grande maioria das pessoas. Mas você que acompanha sempre a gente já sabe que aqui você não perde tempo. Aqui você ganha conhecimento. E a mulher que eu trouxe para conversar com vocês, ela é fera em todos os sentidos. A nossa convidada vem mostrar pra gente até onde vai o poder da mulher. E nós estamos falando de poder mesmo, porque hoje nós temos a honra de conversar com a doutora Vanessa, que é responsável pela delegacia aqui de Itaquera. A doutora Vanessa é uma personalidade e se destaca não só pela sua beleza, mas ela se destaca pelo punho que ela tem. E não vou dizer punho de ferro, porque não é bem assim. Doutora, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Olá para você, boa tarde, bom dia, boa noite, horário que você estiver assistindo. É um prazer imenso estar aqui, agradeço o convite, Edmilson. Eu sou Vanessa Guimarães, delegada titular de Itaquera. Exatamente, doutora. Doutora, quando eu comecei a seguir a doutora nas redes sociais, eu vi não só a delegada, não só a pessoa que tem pela frente um monte de afazeres, um monte de responsabilidades, mas eu vi também a sutileza com o qual a doutora encara a vida. Ao invés de muitos, ou diferente de muitos que lá fora só reclamam, só xingam. Hoje em dia está um desvio de valores muito grande e a doutora, do seu jeitinho, consegue, e foi por isso que você veio aqui, para contar para a gente. Como que surgiu a delegada? O que te levou a ser delegada? Então, eu quando era muito nova, eu fiz um intercâmbio e morei nos Estados Unidos e tinha um pai, na minha casa tinha um senhor que era o meu pai e ele era policial. Tá. E durante essa experiência, eu ali convivi com ele, as pessoas vinham na nossa casa porque ele era o único policial da cidade, então as pessoas vinham até nós relatar ocorrências. Às vezes ele pedia meu apoio, eu ia com ele em alguma ocorrência porque ele era a única pessoa e eu era adolescente, eu era mais velha dos irmãos. Ele me levava junto para ajudá-lo. E ali foi criando uma certa curiosidade. Até então era uma curiosidade. Tá. E aí eu fiz direito, porque eu estava já decidida a área jurídica. Fiz direito e quando eu me formei, eu decidi prestar concurso.
Quando eu fui estudar, eu não fui estudar especificamente para o concurso de delegada de delegada. polícia. Eu não estudei específico para isso, eu estudava para uma outra carreira. Qual que era a sua pretensão inicial quando você entrou no curso de Direito? Quando eu entrei no curso de Direito, a minha pretensão inicial era ser advogada de empresa. Mas quando eu me formei e percebi a minha facilidade com o estudo, eu decidi prestar concurso público. Tá. E aí eu fui para estudar para a carreira de defensoria pública, porque eu queria Certo. trabalhar na área de adoção com crianças. Certo. Crianças e adolescentes. Aí, durante o meu estudo, eu estava com uma dificuldade numa matéria um pouco mais complexa e acabei prestando a prova de delegada e fui aprovada. Quando eu fui aprovada, eu me apaixonei pela carreira. Durante a academia de polícia, eu fui me apaixonando pela carreira e pela possibilidade de ajudar as pessoas de uma forma muito efetiva. Isso. E a paixão foi indo e eu fiquei. E tô aqui até hoje. Já são 17 anos que eu exerço a carreira como delegada de polícia. 13 anos no centro. Agora tô aqui há 3 anos na região leste, quase 4 anos. Muito bem-vinda, né? Doutora, vamos voltar um pouquinho lá na faculdade. Quando você ingressou na universidade, quantas mulheres tinham na sua sala de aula? Você consegue responder? Eu acredito que 30% dos alunos eram mulheres. Mais 30%. ou menos 30%. Tá. Porque a gente ingressa na faculdade, tem 100 alunos na sala de aula. Isso. No meio do 2 anos Já e caiu meio pra já 50. caiu para 50. Quem vai colar grau são só 30. Exato. A senhora consegue lembrar quantas mulheres colaram grau junto com a doutora? Eu não vou recordar em números, mas foram poucas. E algumas já decididas a não exercer a profissão. Já engajadas em outras profissões, em outras funções e não iam advogar. Elas não queriam mais advogar. Não, Que a elas princípio- queriam só o diploma. Infelizmente, né? Infelizmente ou não, né? Depende do que ela vai fazer depois que para você. Escolhas, Dependendo né? da carreira que você escolha, você tem que ter um nível superior. E o direito abre muitas portas, né? A gente aprende isso verdade. já na universidade, né? E aí a doutora viu que não era esse caminho de ir para a advocacia. Sim, aí eu comecei a estudar e percebi que, como você disse, abriu um leque muito grande. E aí eu comecei a me interessar pela carreira pública. Certo. E aí foi que eu decidi estudar para concurso. Aí eu fiquei 3 anos estudando até a aprovação como delegada de polícia. Eu cheguei a ser aprovada em outros 2 concursos, mas que eu acabei não indo. Tá. Que inclusive era para ser advogada de empresa pública e procuradora de município. Eu acabei querendo ou não, é uma forma de advogar. Sim, E eu já tinha chegado à conclusão que não era esse o meu perfil. sim. Então eu acabei não indo, continuei estudando e quando eu passei para delegada eu me apaixonei pela carreira porque eu tenho uma outra paixão muito grande que são crianças. Eu sempre gostei muito de criança. Daí eu tava focada na defensoria e buscando a área de adoção. Sim. Porque eu acreditava que aquilo ia, de alguma forma, me completar. Mas quando eu entrei na carreira de delegada e com a dinâmica do trabalho, com o dia a dia que a gente tem, eu fui me apaixonando pela carreira. Eu fui percebendo que a gente tinha possibilidade de ajudar as pessoas, principalmente as crianças vulneráveis. E aí eu fui ficando e me apaixonei e tô aqui até hoje. E Que daqui eu não bom. saio. E quando a doutora pensou, bom, agora eu quero ser delegada. A senhora Sim. imaginava alguns tipos de obstáculos já? Quando eu fui conquistando a aprovação, porque o concurso é longo, né? São várias etapas. O meu concurso começou em janeiro de 2008 e finalizou em dezembro de 2008. Então, eu fiquei 1 ano prestando concurso, provas, enfim. Sim. Então, durante esse processo, e eu fui sendo aprovada, eu percebi que eu precisava entender um pouco mais da carreira. E fui, sim, atrás de fazer um estágio na delegacia. E aí, durante esse processo, eu fui fazer estágio na delegacia para sentir justamente isso, como que uma mulher jovem era aceita na delegacia de polícia. E, para minha surpresa, eu não enfrentei dificuldades em questões de preconceito. Eu sei que é um cargo
que historicamente é ocupado por homens. Sim. Mas eu acho que conhecimento, ele acaba te trazendo autoridade. Então, quando eu cheguei na delegacia de polícia, as pessoas me olharam, uma menina jovem, mas ao perceber o meu trabalho, o meu jeito de lidar, o meu jeito de solucionar problemas, foram me dando a credibilidade e eu fui conquistando o meu espaço. Então, eu não tive esse problema de preconceito, que eu sei que as mulheres historicamente enfrentaram e vêm enfrentando para ocupar cargos de liderança. Exato. Mas eu consigo liderar bem, com conhecimento e eu acho que a minha personalidade me ajuda também muito nisso. Eu sou versátil, eu consigo dialogar e, ao mesmo tempo, mostrar autoridade, né? Sim. Mostrar com o cumprimento da lei. Com o cumprimento da lei, eu consigo demonstrar para eles que o meu conhecimento e a minha capacidade de gerir. Exatamente. Por isso que eu não falei com mão de ferro. Porque a senhora já ouviu aquele ditado de tapa com luva de pelica? Sim. Então, a luva de pelica é muito mais perigosa do que a luva de ferro, né? A mão de ferro. Com certeza. E a que a senhora atribui essa conquista? A senhora, antes de responder, a senhora se inspirou em alguma mulher, em alguma delegada na sua fase de estágio? Você viu alguma delegada? Você viu uma mulher? Você se inspirou em alguém ou teve... Honestamente, não. Eu não tive uma inspiração assim, porque até acredito que há 17 anos atrás, quando eu entrei, a gente nem tinha tantas figuras como agora a gente já tem algumas mulheres se destacando dentro da Polícia Civil. Na época não eram tantas. Não foi por inspiração a alguém, não. Eu tive uma criação voltada, porque o meu pai teve 3 filhas mulheres, então a gente sempre foi voltada de ser independente. Meu pai sempre orientou a gente a buscar sua independência financeira, a ter a sua vida, a cuidar de você mesma, independente de ter uma pessoa do seu lado. Então, acho que essa criação me trouxe aqui aonde eu tô hoje. Sim. Eu sempre tive essa visão, que eu tinha que buscar a minha independência financeira, a minha independência profissional, e mesmo que eu tenha uma pessoa para partilhar a vida do meu lado, eu quero ter condições de cuidar de tudo sozinha, até se eventualmente lá na frente eu decidir que não é a pessoa certa, eu poder seguir sozinha. Então, acho que essa criação me ajudou muito a me transformar no que eu sou hoje. Tá certo. E a senhora tem mais pretensões ainda? A gente sempre tem, né? Eu quero evoluir na minha carreira. Hoje eu lidero aproximadamente 30 pessoas dentro de uma delegacia, mas dentro da carreira eu posso liderar várias delegacias, até uma cidade inteira. Então eu busco, sim, continuar trabalhando. Ser secretária de Segurança Pública, não é? Vai que, né? Honestamente, eu sou uma pessoa que tenho as minhas ambições e eu não fecho porta para nada. Eu acho que a gente tem que com trabalho a gente vai conquistando e eu tô disposta a trabalhar e o que vier, eu tô aqui aberta para que aconteça. Doutora gosta de encarar desafios. Sim, eu gosto. Se a gente não tem desafio, pra que viver, né? Não tem mais nada que fazer. Sim. A gente sempre tem que estar Eu acho que é isso que me atrai também na profissão, porque a profissão é desafiadora, né? É todo dia diferente, é todo dia um problema novo para você ajudar a solucionar. E esses desafios diários, eles me mantêm viva. Então, quando toca meu telefone e fala, ai, doutora, tem um problema aqui, a senhora precisa ajudar a resolver, isso me mantém viva. O dia que não toca, o dia que não me procura, eu falo, meu Deus, me sentir útil me mantém viva. Sim. E eu gosto muito disso. E como você falou, eu gosto de fazer tudo isso com muita leveza. Exato. Porque eu já acho que a minha profissão é muito dura. Eu já vejo coisas muito pesadas no dia a dia. Exatamente. A gente vê a maldade humana diariamente. E se eu for trazer isso pra mim, pra minha vida, eu não vou conseguir sobreviver. Então, assim, eu levo tudo isso com uma certa leveza. Eu tento separar um pouco a minha vida profissional do meu pessoal, no sentido de me manter leve, sempre sorrindo, independente das circunstâncias, sempre dar um bom dia, sempre ser agradável com as pessoas, porque a vida, apesar de todas as maldades e de todos os percalços e desafios que a gente enfrenta, a vida é muito bonita e é muito bom, né? A gente tá aqui e poder usufruir. Então, eu gosto de levar tudo com muita leveza.
E eu gosto de passar isso também para as pessoas que me seguem no Instagram, que às vezes a pessoa tem curiosidade de saber como é a vida de um policial, né? Que no caso, Exatamente. o delegado de polícia é um policial É o civil. policial. E a pessoa fica com essa curiosidade, é uma vida comum, que eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, ao mesmo tempo que eu cuido deles e do dia a dia da minha casa, eu dou conta de cuidar da delegacia e liderar os nossos policiais. Então, eu gosto de mostrar isso e gosto de mostrar que a gente consegue fazer isso com leveza. Exatamente. Parabéns, doutora. Aí eu te pergunto, já caiu nas suas mãos um caso que você pensou, putz, esse vai ser difícil? Já aconteceu isso com a doutora? Já. Tem um caso, assim, que pra mim marcou, que envolvia um bebezinho que tinha sido subtraído de uma maternidade. Na verdade, ele foi vendido pelas enfermeiras, né? Tá. A mãe acreditava que estava entregando o filho para adoção e as enfermeiras venderam a criança. Só que eles venderam para uma família financeiramente Bem abastada. bem abastada. E eu, quando soube da história, a denúncia chegou através do Conselho Tutelar, pedi mandado de busca da criança para localizar a criança e eu localizei essa família. E quando eu localizei essa família, um mês depois que a criança tinha sido levada, eu encontrei uma mãe, uma mulher que queria desesperadamente ser mãe, que emocionalmente estava completamente envolvida com aquela criança. Inclusive, estava amamentando a criança, porque ela tinha tomado medicação para amamentar a criança. Nossa. Um pai também emocionalmente envolvido com a criança. E do outro lado, uma mãe que não queria a criança, que já tinha deixado muito claro que, inclusive, quando a criança nasceu, ela não quis ver o rosto da criança. Então, eu me vi ali num dilema bem desafiador. Mas, diante do mandado de busca da ordem judicial, eu dei cumprimento, eu aprendi a criança, fiz a entrega ao juizado das crianças e adolescentes, mas assim, fiquei mexida. Sim. Porque ali tinha um drama social muito grande, né? De uma pessoa que quer ser mãe e não conseguia, de uma outra pessoa que não queria ser mãe e era mãe, e a polícia envolvida naquilo tudo. Exatamente. Mas no final acabou dando tudo certo. A mãe biológica ficou com a filha. Passado um ano, foi entregue a mãe biológica, que hoje convive com a criança. E a outra família buscou outras formas de realizar o sonho, né? Mas ali eu fiquei mexida, fiquei uns 2 dias sem ir trabalhar, porque eu tirei a criança dos braços daquela família. Não foi uma coisa fácil para mim. Mas foi necessário, né? Necessário o cumprimento da lei. O que eles tinham feito não era o correto. Eu entendo a dor, mas não era o correto. Enfim. Foi um caso que mexeu bastante comigo. Entre o legal e o moral e o emocional, existem uma distância enorme, né? Sim. Então, às vezes, a gente se vê nesse dilema desafiador. E a gente tem que praticar a legalidade, mesmo que aquele ato legal... Um exemplo, não sei se aconteceu, né? Não é o caso da doutora, tá? É só uma suposição. Você tirou a criança de uma família estruturada que podia dar um futuro para a criança. Não só financeiro, mas de amor também, porque tinha muito amor naquela casa. Exato, mas foi tudo feito à moda brasileira, né? Exato. A adoção à brasileira. É ilegal, gente. E pegou a criança, deu para a mãe, que já demonstra que não quer, e a gente nem sabe o que vai acontecer, o futuro dessa criança. Mas a lei é isso, né, doutora? É isso. E a gente se depara com essas situações que a gente tem que colocar a lei na frente. Sim. E às vezes as pessoas à nossa volta, inclusive parentes, amigos, acham que a gente está errado, mas julgam, não é, né? não a gente é, sofre doutor. muito julgamento, né? Externo, da mídia, de pessoas do entorno, da família. Mas, independente desses julgamentos, a gente tem que seguir em frente. Exatamente. O nosso trabalho é esse. Hoje a gente está vivendo essa inversão de valores. Não tá fácil para a polícia trabalhar. Porque você tá ali defendendo uma pessoa que você nem conhece e muitas vezes essa pessoa tá falando mal de você, tá batendo na polícia, tá... Enfim, infelizmente isso vem acontecendo. E a gente que tá na função, que tá ali, a gente tá buscando não só uma justiça para todos, mas a gente busca que
A harmonia é na sociedade. A gente está ali para garantir a paz entre todos. Independente deles estarem ou não ao nosso favor, a gente vai continuar trabalhando por eles. Aham. Tá, legal. Já teve, acredito que hoje não, né? Mas logo no início da sua carreira, que você assumiu o comando, você encontrou alguém, homem, né? Que te subestimasse a sua inteligência, o seu comando. Você encontrou algum desafio assim pela frente? Como o meu cargo é de liderança, muitas vezes as pessoas até no olhar e na leitura corporal eu perceba isso. Aham. Mas não dispor diretamente pelo fato de eu ser a líder. Porém, eu percebi isso acontecer não uma, mas várias vezes. E como eu coloquei anteriormente, com o meu conhecimento, com a minha forma de lidar e de conduzir o plantão e de conduzir as ocorrências, eu ia conquistando essas pessoas aos poucos. Então, mesmo aqueles que me subestimaram, que não Aham. acreditaram no meu potencial, perceberam que eu tinha essa capacidade sim, que eu tinha essa competência sim, que eu demonstrei isso e acabei conquistando essas pessoas também. Então, é isso que nós mulheres a gente tem que Isso. entender e aprender. Nós somos competentes, a gente tem condições de liderar e a gente tem que mostrar isso. E a gente mostra trabalhando. A Isso. gente mostra exercendo a nossa função. E aí os homens nos respeitam por nossa competência, por nosso conhecimento. E aí a gente ganha autoridade. Exatamente. É sobre isso. O empoderamento feminino é sobre isso, né? É sobre você saber demonstrar e saber se colocar em situações que anteriormente eram dominadas por homens. Tá. Aí nós temos aqui fora várias bandeiras que são levantadas, né? Eu quero perguntar para a doutora que não tenham dúvida vocês que a doutora é feminista. Mas ser feminista não significa ser agressiva, não significa ser ofensiva, com essa sua sutileza, com essa sua delicadeza. Como é que você encara hoje as feministas radicais, aquelas que o homem não serve para nada, que não... Qual que é a opinião da doutora sobre essa bandeira e aquelas que são radicais? Eu entendo que nessa vida tudo é sobre equilíbrio. Sim. Então, ser radical, querer excluir, não é a solução. Nós estamos... A gente vem historicamente conquistando direitos que nós precisávamos sim, porque a mulher vota há muito pouco tempo. A mulher teve direito de sair para trabalhar há muito pouco tempo. Então, assim, nós fizemos grandes conquistas. Só que a gente não pode rasgar e jogar tudo por água abaixo agora, querendo, entre aspas, abusar algumas vezes desse direito. Então, existe sim as mulheres vulneráveis que precisam da proteção legal e que a lei é muito bem-vinda de violência doméstica e Sim. que nós temos que sim protegê-las. Sim. Mas não vamos ser radicais, como você disse, excluir homens. Não é a solução. Pelo contrário, é unir a família, no meu ponto de vista, ainda é a melhor forma. A base da sociedade, a base né? de tudo. Então, eu acho que é muito válido a gente validar o papel do homem, validar o nosso papel e andar em harmonia. Né? Tudo que é radical não traz nada de positivo. Infelizmente. Todo polo Sim. muito extremo não traz nada de positivo. Toda unanimidade é burra, né, doutora? Sim, sim. Já dizia Sócrates, se eu não me engano, né? Se eu Sim, não me é engano, verdade, hein, gente? é Depois não verdade. critica aí, não. Mas olha só, a gente vem evoluindo, eu digo a gente, a sociedade, ela No vem geral. evoluindo, no geral, né? Muitos homens, quando sentiram que ser chefiado por uma mulher é muito melhor, até no trato, na hora de designar uma tarefa, na hora de distribuir as tarefas. Eu vou contar uma coisa aqui para a doutora. Eu
trabalho para o Departamento de Trânsito também desde o início do Código de Trânsito Brasileiro. Lá em 1997, eu entrei para a Divisão de Educação do Departamento de Trânsito aqui de São Paulo. Haviam as divisões. Então, tínhamos a Divisão de Educação para o Trânsito, que estava na mão da Polícia Militar. E a responsável por tudo isso era a Major Vera. Muito delicada, muito dedicada, muito empenhada, além de policial, mulher, responsabilidade com a educação, porque orientação, né? Exato, na grande maioria se verifica que a educação que vai muda. resolver muita coisa lá na frente. Então lá nós começamos a falar sobre educação para o trânsito. E eu verificava que alguns, poucos, né? Talvez porque queriam o cargo dela, talvez, né? Não acatavam muito algumas decisões, mostravam-se insatisfeitos, como a doutora falou. Eles não falam diretamente, mas a expressão corporal via que não aceitava muito aquilo, não dava muito ouvidos para ela. Mas, assim como a delicadeza da doutora, que vem, e de outras, né, vem mostrando que através da sutileza, sim, a gente vai conseguir o nosso espaço. E a doutora tem feito isso brilhantemente. Mas agora o senhor tocou num ponto muito importante. Toda vulnerabilidade a gente vai conseguir suprir com educação. E isso é a longo prazo, a gente sabe. Mas nós temos que colocar isso em mente. E nunca vão tirar o seu conhecimento. Então tenha conhecimento, porque isso nunca ninguém vai tirar de você. E aí você consegue limitar a violência, chegar a violência até você, porque a violência doméstica da mulher, ela vem é um problema multidisciplinar e é muito envolvido com o social. Sim. Muitas vezes aquela mulher ela não tem para onde ir, ela não tem um emprego e ela tem crianças que ela precisa criar, ela não tem uma rede de apoio e a única coisa que ela tem é aquele homem que ainda violenta ela. Então, a solução a longo prazo para esses problemas que a lei hoje vem resolver de forma emergencial é a educação. É a mulher desenvolver, crescer profissionalmente, ter a independência dela financeira, cuidar dela, para poder cuidar dos filhos dela e aquela pessoa que está do lado dela ser um parceiro, ser alguém para somar. Porque se não estiver somando, tudo bem, ela vai seguir a vida dela, porque ela vai ter as condições tanto social, financeira, como também de educação para seguir a vida dela. Nós, mulheres, se você parar para pensar, a gente nunca teve uma educação financeira. Nós, mulheres, não fomos criadas para cuidar do nosso dinheiro. A gente está começando agora. É tudo muito novo para nós. Trabalho é novo. Cuidar, pagar suas contas sozinha é coisa nova. Você ser provedora do seu lar, e eu sou provedora do meu lar, é uma geração nova que vem fazendo isso. Então a gente está aprendendo no erro. Exato. Mas a gente precisa fazer isso. A gente precisa dessa independência para a gente ter essa liberdade que a gente tanto busca. A liberdade, ela vai vir de dentro de nós, do nosso conhecimento, da nossa autovalorização. Eu penso dessa forma, eu acredito que essa vai ser a forma a longo prazo. Agora, a curto prazo, realmente, de forma emergencial, a gente tem que cuidar dessas mulheres que estão aí sofrendo nessa vulnerabilidade, nessa violência dentro da própria casa. Verdade. Aí, uma outra coisa que as pessoas falam aí, e nem tudo que se fala é pra gente dar ouvidos, né? Da diferença de ganho. Dizem que a mulher ganha menos que o homem. Eu já lancei vários desafios para alguém me trazer se a mulher e o homem estão no mesmo cargo, se a mulher ganha mais, que me demonstre. Mas aí eu vou perguntar à doutora. É óbvio que nós temos uma rede hierárquica, né? É óbvio que o delegado lá da seccional
é delegado de polícia? Mas a incumbência dele é maior, é muito fácil de sabermos que ele ganha muito mais que qualquer outro delegado responsável por uma delegacia, não é a mulher. Agora a gente pegar a doutora, responsável por esse departamento, o delegado, responsável por esse departamento, vocês estão na mesma linha hierárquica. A senhora ganha mais que ele, ganha menos que ele, é igual? Dentro da estrutura da Polícia Civil, não, o salário é igual. É igual. Eu sei que existem estudos que a mulher ganha menos que o homem quando exerce a mesma função. Acredito que na iniciativa privada isso tem um controle mais difícil, até para você demonstrar essa questão de mesma função. Exato. Mas na área pública, né, no Estado, isso fica muito claro. A gente tem as funções muito bem definidas, a gente tem plano de carreira, os salários estão ali estruturados de acordo com o plano de carreira, então a gente de fato ganha equivalente. O que tem que ganhar. Porque não é uma questão de homem, mulher, preto, branco, é uma questão de cargo. Quem assumir aquele cargo, Vai a ganhar aquele remuneração é X. Quem vai assumir o cargo? Não importa. A remuneração é pelo cargo, né? Não é pela homem, mulher, portador de uma necessidade especial, que agora entrou no ranking também, né? Então, eu continuo com esse desafio. Me mostra alguém, homem, que ocupe o mesmo cargo, no mesmo lugar que a mulher, ou o negro, ou um portador de deficiência, né, de uma necessidade especial, que ganhe menos ou que ganhe mais. Não tem. Eu não consigo ver. Escrivã de polícia, né? Graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento dentro do sistema, né? Porque nós somos colegas, nós somos amigos. A nossa profissão pode ser um pouquinho diferente, mas como a doutora... Buscando a mesma coisa, justiça. Todos buscando que a lei seja cumprida. Todos, né? E a escrivã de polícia do 7º DP não ganha menos ou mais que o escrivão de polícia do 32 DP. É tudo igual. Na iniciativa privada pode acontecer? Talvez sim, né? Mas ainda não me mostraram, doutora. Levanta-se bandeira que às vezes a pessoa também não sabe o que ela está levantando. Eu vejo assim, na estrutura da polícia, né? Onde eu exerço a minha Sim. função. Quando eu entrei, poucas eram policiais. 30% das delegadas do meu concurso eram mulheres, o resto era homem. Hoje você vai na minha delegacia, você vê mais mulher do que homem. Pronto. Então, assim, é um cenário que vem mudando. As mulheres estão, sim, conquistando seu espaço, estão buscando a sua independência e a gente tem que continuar atrás disso. Eu entendo que algumas se revoltam e levantam bandeiras, mas eu acho que, além das bandeiras, o esforço, o trabalho é a melhor resposta sempre, no meu Exato. ponto de vista. A gente responder com trabalho, mostrando que a gente é capaz, liderando, tomando conta dos espaços, como se você chegar no 32DP, você acha que você está entrando numa delegacia de mulheres, porque tem muita mulher trabalhando. A gente dominando os espaços, a gente vai mostrar e vai conquistar, sim, tudo isso que a gente vem conquistando ao longo do tempo. Eu acho que o caminho é esse. Também... É educação, é estudo e trabalho. Essa é a minha visão. Enxergo. A gente não tem que olhar ali se é a mulher, se é o homem, se é... A gente tem que ver que foi delegado à pessoa aquele cargo, aquela função, e que ela está exercendo com sabedoria, e que ela está tocando, e que as coisas estão mudando. E a gente de tem fato. que levantar bandeiras para conseguir que elas consigam conquistar isso. Então, assim, é investir no estudo, é investir na mulher que tá lá na periferia e não tem uma chance de estudar, de trabalhar. A gente tem que buscar educação. A longo prazo, a gente precisa investir nisso, buscar políticas públicas que mostrem para a mulher a capacidade que ela tem, tanto de liderança, de competência, de cuidar da vida financeira, de cuidar dela mesma. É isso. E trazer a senhora aqui é fazer a nossa parte.
estimular as mulheres A buscar liderança, a buscar profissões que faz a gente conquistar o nosso espaço, com certeza. Essa é a minha intenção. É isso. E é isso que você vem mostrando e você vem apresentando quem segue a doutora. Passa o Sim. seu arroba aqui, doutora. Onde a gente te acha nas redes sociais? No Instagram é delegada Vanessa Guimarães. É arroba delegada Vanessa Arroba. Guimarães. Aham. E o meu Instagram, eu abri ele agora, nesse semestre, nesse ano. Antes eu tinha um Instagram fechado por questões de segurança, Aham. família. Mas aí eu fui percebendo a necessidade de mostrar, porque apesar do meu Instagram ser fechado, eu recebia muito no direct perguntas de como era o meu dia a dia. Sim. Se eu era mãe ou se eu era só delegada de polícia. Sim. E aí eu fui percebendo a necessidade de mostrar para as pessoas um pouquinho do que eu sou, como uma delegada de polícia vive, como você que está na sua casa poderia estar no meu lugar. Com estudo, com preparo, você poderia estar no meu lugar. Porque nós somos capazes de conquistar o que a gente quiser. É só a gente correr atrás, buscar meios de estudo, de educação, que a gente chega onde a gente quer. Então, essa é a minha intenção quando eu abri meu Instagram. Sim. É mostrar para as mulheres que a gente pode estar aonde a gente quer estar, com leveza, cuidando da nossa família, exercendo todos os papéis que nós mulheres, que a sociedade traz para nós mulheres, né? Porque Sim. nós mulheres temos diversos papéis. Muito mais Né? do que os homens, né? Muito mais, Deviam, muito mais. deviam estar num patamar muito maior. A gente tá tentando ali, né, no dia a dia, trazer eles mais próximos, mas não é simples, porque é mãe, é natural, né? Mãe é assim, a gente tem essa... Eu acho que a essência da mulher quando é mãe é essa, é cuidado. Aham. Então, por mais que a gente divida com o homem dentro de casa essa função, a gente tem isso naturalmente. Então a gente acaba exercendo vários papéis e isso eu acho que é até inerente da mulher, né? A mulher é assim. Aham. E o homem tá aprendendo com a gente a ser assim também. É isso que eu estou percebendo. Eu acho que é eles que estão aprendendo com a gente. Os homens estão mudando. Os homens estão Muito. mudando. E quando eu falo os homens estão mudando, não é o homem jovem. É o 40 a mais. É o 50 a mais. Se adaptando. A gente tinha um comportamento, os 40 a mais, os 50 a mais, ainda muito machista. E eu vejo também o esforço de muitos homens para poder entender melhor e Esse se mundo das comportar mulheres, e se comportar melhor. Mas sabe por quê? Como nós chegamos a isso? Por causa de vocês. Porque a gente conquistou nosso espaço e tá mostrando para vocês o caminho. Exato. Porque se a mulher também não ousa, se a mulher não toma a frente, a gente ia continuar Acomodado. e achando que tava tá bom pra eles, né, cara? e achando que estava na dominância. Sim. Né? Que eu acho que nunca esteve, né? Mas tudo bem, a gente vai deixando dar essa impressão. Mas você vê que Não, hoje eu em digo- dia tá mais claro que a mulher tá conduzindo. Eu digo que mesmo outrora, a última palavra era sempre do homem. Sim, senhora. A última palavra era sempre do homem. Sim, senhora, eu já fiz, tá bom, eu vou fazer, não é? E hoje continua sendo a última palavra nossa, né? Agora, vamos falar um pouquinho de rede social. Instagram. É um local público, né? Sim. É mais fácil as pessoas nos verem ali do que na rua. Na rua, talvez se nos encontrem, não conhece. Mas no Instagram, por exemplo, e nós temos o tal dos haters, É verdade. né? As pessoas que aumentam a nossa popularidade. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Só que não fala muito mal, né? Porque senão a gente fica difamado. Mas nas redes sociais é diferente. Nas redes sociais eu percebo que quando uma pessoa fala mal da doutora, os seus seguidores vão já... é inveja. Não sei o quê. E acaba melhorando. Por isso que hoje em dia muito Acaba pessoal... gerando engajamento. Muito pessoal que tá nas redes sociais não tá preocupado mais com o hater. Ai, meu Deus, ele falou que eu tô feio hoje, eu vou aplicar um botox. Nada disso, né?
acaba fazendo com que o nosso trabalho, porque aquilo ali Ganhe é um ibope. trabalho, engaje, né? Na sua rede social, a senhora encara muitas pessoas assim que acham que a doutora tá ali por qualquer outro motivo que não representar a mulher corajosa, que busca, que vai atrás, que conquistou e que delicadamente sabe liderar? Então, a rede social eu acho fantástico, né? A possibilidade que ela cria de acesso às pessoas. Então, assim, na rede social eu conheço gente de todo lugar. Eu tô em contato com gente no Paraná, no Tocantins. Eu tô achando tudo isso muito legal. Depois que eu abri a minha rede, eu tô achando muito legal mesmo. Converso com muita gente, conhecendo muita gente. Mas, de fato, tem as pessoas que... Sempre tem, né? Ninguém agrada a todo mundo. Então, sempre tem alguém que não gosta ou que fica incomodado. Eu não, graças a Deus, não sofro muitos ataques, né? Vou te dizer que normalmente é mais para elogiar meu trabalho ou porque gosta do que eu tô colocando na rede. E eu acho que as pessoas têm que entender isso. A rede social é sobre isso. A rede social é o seu canal de televisão. Você escolhe o que vai assistir. Exato. Então você não precisa ir na minha rede social se você não gosta de mim. É só você me ignorar. Agora, se você gosta, você vem, você curte, você segue. Exato. É sobre isso, as pessoas têm que entender. Não precisa de intolerância. Você segue o que você quer. Não precisa mais aquela TV que era obrigada, só tem aquilo, e você assistia. E aí você reclamava mesmo. Você não tinha opção. Mas agora você tem, você escolhe. Você não tá feliz com a Vanessa? Vai no Edmilson. Isso. Não tá feliz com o Edmilson? Procura um artista. E você Isso. vai buscar aquilo que você gosta. A rede social, ela pode ser utilizada para o bem, para conectar Isso. pessoas. Muito bom. Para mim, a rede social tem servido para isso, para me conectar a pessoas que têm a mesma visão, engajamento e interesses que eu. Exato. Então, eu tô gostando muito de ter aberto meu Instagram. Tô conhecendo muita gente, procuro responder todo mundo que me escreve aos poucos, porque eu respondo sozinha. E eu tô achando muito legal esse novo mundo, essa conexão. Mas sempre com responsabilidade. Porque dá a impressão que é terra de ninguém, mas não é. Não é. Então, ali você pode fazer uma ofensa, como o doutor disse, que pode ser até um crime de difamação. Exato. E nós, da polícia, vamos chegar até você. Então, tem que ser tudo com muito cuidado, respeito. Com Se você não educação. tá feliz, exato, é tudo sobre educação. Não tá feliz, procura outro perfil. Exatamente. Exclui aquele perfil do seu que você está seguindo, você não vai mais ver. Exatamente. E segue a sua vida. Né? E parabéns pela coragem, né? Porque a gente vive numa sociedade medrosa. A gente vive numa sociedade cheia de receios. Para a doutora ter uma ideia do que eu estou falando, e tem na prática, né? A gente, advogado, a maioria dos advogados não atende mais telefone. Eu não atendo telefone. Tocou o telefone, não está na minha agenda, eu não atendo. Por conta dos golpes que a gente vem sofrendo, por conta de uma série de situações que a gente, advogado, está sendo vítima, ligando para os nossos clientes, dizendo que tem um valor a tirar do processo, mas tem que pagar isso. E muito cuidado. Até o ano passado, eu estava presidente da Comissão de Combate ao Exercício Ilegal da Advocacia, aqui da seccional da subseção de Itaquera, confundindo já os departamentos, né? Da sub aqui de Itaquera. E muita gente que não é advogado muito. atuando. Só lá na sua delegacia, se eu não me engano, o ano passado, entre o ano retrasado e o ano passado, nós direcionamos 12 inquéritos policiais. A gente tem algumas investigações nesse sentido. É que a tecnologia ela veio tanto para ajudar, mas como nos ajuda, acaba pessoas que não têm boas intenções acabam usando para o mal. Então, o fato do tribunal ter colocado online todos os processos ajudou demais, deu celeridade, ajudou o advogado a ter acesso, me ajuda no meu inquérito a ter acesso.
porém permite que pessoas que não têm bons interesses também tenham acesso a informações que não deveriam ter. Exato. E aí vem os golpes. Daí a gente está sempre atento, a gente sempre você recebe uma ligação do seu advogado, você fala, tá bom, desligue, liga você de volta pro número que você de fato tem, né? Não acreditar em tudo que você vê na internet, não atender qualquer ligação, e se você atender e se preocupar, desligue, você retorna a ligação. A gente tem que procurar se precaver, porque a tecnologia, da mesma forma que ela tem nos ajudado, ela tem sido utilizada pelo crime. O estelionatário é sempre assim, né? Que é de tecnologia. Me lembro lá atrás, há alguns anos, né? Que a gente fazia um talãozinho de cheque e tal. O cara usava... E eu me lembro que isso caiu no segundo DP lá no centro. Ele usava uma caneta... Que apagava. Olha que absurdo. A da assinatura não apagava. Era fixa. Mas a do preenchimento, ela apagava. Dava uns 20 minutos. Não, a mente humana é impressionante. Por isso que a gente tem que estar sempre atento. E com a tecnologia vem nos ajudar também. Essa questão, eu estava até vendo uma reportagem recente dos advogados que ligam para os clientes e se passam por advogado, ela vai ser resolvida agora com um pouquinho mais de segurança, porque o fórum está criando o reconhecimento facial como banco. Exato. Então, para você acessar o processo, você vai ter que mostrar o rosto. O que vai diminuir um pouco, não vai diminuir bem, vai aumentar bem a segurança. Tanto falso advogado como pessoas que furtaram senhas de alguma forma, hackearam e tentaram entrar no sistema, porque sem o rosto não vai mais conseguir entrar. Exato. Então vai ajudar bastante nessa questão de segurança. Agora o ESAGE, nós estamos migrando para o EPROC, né? Sim, que vai ser muito mais seguro, evoluído. Porque a gente tem um token, né? Tem que passar o token para ingressar. E além do token vai ter o rosto agora. Isso, você vai ver. E o ESAGE... O ESAGE, que é o atual que está saindo, né? A maioria das varas já saíram do ESAGE. Tem um duplo acesso, assim que fala? Porque a gente entra lá com a nossa senha e aí ele manda uma confirmação para o nosso e-mail institucional para a gente colocar o código top, né? Mas infelizmente a gente sabe que o remédio ele só vem depois da doença. Não tem como se prever, né? As pessoas, falta lei para isso, falta lei para aquilo. Cara, cá entre nós, doutora, eu acho que a gente não precisa de lei para nada. Para nada. Se as pessoas se respeitassem, se as pessoas fossem de boa fé, se as pessoas atuassem uma em prol da outra, eu acho... Eu sou uma pessoa muito esperançosa e eu ainda acredito nisso. Eu acredito que a gente ainda vai evoluir para isso. Eu também. Eu tenho muita fé nisso. Eu ainda acredito que o bem, que nós do bem, a gente ainda é maioria. Então eu acredito que a gente está evoluindo sim para isso. A gente está passando por momentos desafiadores e eu acho que toda transformação, até numa vida pessoal, ela é desafiadora, a transformação. Então nós, como humanidade, a gente está passando por uma transformação. Mas eu acredito que a maioria ainda é do bem e acredito nisso. Eu tenho muita esperança que as coisas ainda vão melhorar e muito. Eu também imagino. Imagino e desejo, né? Não vai acabar as nossas profissões nunca, né? As pessoas, elas têm que só se olharem mais como pessoas, né? Sim, e serem úteis, né? Todo mundo que se sente útil e é útil vai estar sempre encaixado em algum lugar, vai sempre achar um lugarzinho, um espaço na sociedade para se encontrar. Por isso que eu acredito muito em investimento em educação. Sim. Porque aí as pessoas vão ter essa oportunidade de se encaixar, de se encontrar. É uma transformação grande, a tecnologia está aí tomando conta. As IAs aí estão tomando profissões. Mas eu tenho muita fé na versatilidade do ser humano, na capacidade de adaptação. E eu acredito que a gente vai sim se adaptar a esse momento desafiador e pro bem. Eu acredito que a gente está numa evolução, sim. É isso. Doutora, muito bom bater papo com a senhora. Muito bom ter pessoas assim, empenhadas, dedicadas e que conseguem exercer a sua função, aquela a qual se propôs com muita dignidade, com muita responsabilidade, com muitas respostas positivas e ainda mostrar, ser exemplo, não digo um exemplo, mas mostrar que a mulher pode, o homem pode, o negro pode,
o PCD pode, todo mundo pode, mas a mudança tem que começar Dentro de você. dentro. Não adianta a doutora fazer todo esse trabalho, expõe lá parte da sua vida profissional para mostrar, se a pessoa dentro dela ela não mudar, ela continuar. Então quero agradecer a doutora, abriu um espacinho ali na sua agenda para a gente bater o papo. Mais uma vez eu quero agradecer à Secretaria de Segurança Pública por ter autorizado a doutora a vir bater um papo com a gente, porque não é bagunçado a coisa, né? E foi uma honra, doutora. E para a gente encerrar, eu quero que a senhora passe mais objetivamente, agora olhando para elas, para eles, para todos, deixe o seu recado. Meu recado aqui é que você siga a sua vida com coragem. Coragem não é falta de medo. Coragem é você enfrentar os seus medos e conquistar aquilo que você quer. Então, busque sempre aquilo que você quer. Não tenha medo de enfrentar os desafios que você vai enfrentar, sim. E até isso que é prazeroso da conquista, é você conseguir superar seus desafios. E nós, mulheres, vamos em busca de trabalho, conhecimento, para a gente continuar nessa trilha que nós estamos, nesse caminho que estamos trilhando, trazendo os homens, ensinando os homens um pouquinho do que é ser versátil, do que é ser competente, do que é liderar com versatilidade. Muito bom, doutora. Parabéns mais uma vez. Eu agradeço muito o convite, viu, Edmilson? Agradeço de verdade. Obrigado o convite. Foi um prazer estar aqui com você hoje e falar um pouquinho de mim, da minha história, passar um pouquinho. Vou ter outras oportunidades, falar muito mais e agradeço essa oportunidade que você me deu. Sim, as portas estão abertas, como sempre, né? Obrigada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do que a gente trouxe para vocês. E que vocês nos ajudem também, né, doutora, a tornar uma sociedade melhor. Não vamos falar o mundo não, porque o mundo é muito grande, né? Mas que se a gente conseguir mudar... No seu espacinho ali, no seu bairro, no seu prédio, no seu condomínio, já é 100%. Isso, aí cada um vai fazendo e a gente vai conquistando. E assim como o mal, ele vai tomando conta... A gente tem que extirpar esse câncer também. E a gente tem que fazer a nossa parte. Cada um de nós somos agentes transformadores. Cada um de nós temos essa capacidade de transformar o mundo. Então faça a sua parte, acredite em você, que já é meio caminho andado. Parabéns, doutora. Gente, foi isso. Até mais.